amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Como vocês bem sabem, a cada semana a gente volta aqui para falar sobre uma lição. E a lição de hoje é a lição de número 7. Lição essa que faz parte desse segundo trimestre que nós estamos estudando, dons espirituais e dons ministeriais. Duas pautas que o autor apresenta para a gente. E a gente abordou desde a lição de número 1 até a lição de número 5 sobre dons espirituais, e da lição de número 6 em diante a gente entrou dentro da segunda pauta, que são os dons ministeriais. Como vocês bem sabem, semana passada nós falamos sobre o ministério de apóstolos, que aliás merece muita atenção, tá? O ministério de apóstolo ficou claro ali que eles são restritos aos 12, tá? E apóstolos semelhantes aos 12 não existe mais, tá? Para ser considerado apóstolo, o elemento precisaria ter ouvido a convocação diretamente de Jesus, andar com Jesus e ter ouvido de Jesus literalmente. Então não existe apóstolos hoje semelhante aos 12, não tem. O que mais chega perto dessa consagração é o apóstolo Paulo, por conta da forma como se deu o seu chamado apostólico. Jesus aparece para ele literalmente numa visão, numa revelação, fala com ele escuta a voz de Jesus, ele cai no chão e a partir daquele momento ele vai entrar dentro dessa questão do apostolado, porque foi o próprio Jesus quem deu isso para ele, ok? E é claro, a forma como ele se encontra com Jesus é muito sobrenatural, é fora do comum, é surreal, tá? E iguais a esses elementos, tanto os 12 como o apostolado de Paulo, tá? Você precisaria no mínimo ter uma experiência semelhante à de Paulo para ser considerado um apóstolo da forma como ele foi. Mas eu entendo por quê. Se o ministério é restrito aos 12 e Jesus de repente aparece para Paulo e o convoca como o seu futuro apóstolo enviado, e Jesus coloca sobre ele essa responsabilidade, é porque o termo apóstolo por si só já significa literalmente isto, que enviado. Então Jesus diz com muita propriedade que Paulo seria enviado por ele, seria o canal dele, estaria traçando a vontade dele. E é claro, a gente vai ver que Paulo escreve aí 13 lindas, maravilhosas edições, tá? Faz um contexto maravilhoso aí de apresentações, escreve um dos livros mais impactantes do Novo Testamento, que é a sua carta aos Romanos. Diga-se de passagem, é até considerada, né, como o Evangelho segundo escreveu Paulo. Lindo demais, lindo demais. Então, o apostolado de Paulo está mais do que provado pelo próprio Senhor Jesus e pelo próprio Espírito Santo. Okay? Mas o contexto aí apresenta também outros apóstolos que aparecem ali dentro do Novo Testamento, acompanhando essa questão do enviado. Estão eles ali, Apolo, está até um tal de Júnia, que erroneamente, às vezes, a gente, por não prestar atenção, acaba pensando que é uma mulher, tá? E na verdade não é uma mulher, é um homem. Isso precisa ser observado, tá? E às vezes você, com um monte de coisa, acaba esquecendo esses detalhes, gente. Não é uma mulher, tá? Senão daqui a pouco a gente vai ter mulher apóstola por aí. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, tá? Talvez essa parte aqui dê ênfase, tá, e evidência para que o ministério de alguns apóstolos hoje venham a ser reconhecido. Até pelo fato porque, como foi o caso de Paulo, como foi o caso dos 12, desconheço. Talvez você até tenha tido uma experiência igual a de Paulo, pode ser, tudo bem, amém? Não estou aqui menosprezando o ministério de ninguém, nem estou sendo contra a tua chamada, pelo amor de Deus. Fala sério, apóstolo é até bonitinho, né? Já pensou em me chamar de apóstolo José Francisco? Seria muito mais bonito, né? Apóstolo J. Silva, caraca, forte pra caramba. Mas pastor J. Silva também é, né? Tá de bobeira não. Tá bom, queridos? Bom, mas eu não estou aqui para falar de apóstolos, eu estou aqui para falar de profetas. Profetas. É um outro tema, meu irmão, que mexe com a gente dentro dessa realidade, porque a teologia também vai pegar esse ministério de profetas aqui e vai dizer que ele não existe mais. Outro dia eu estava me perguntando, né? Bom, se não existe mais, então por que tem profeta dentro do Novo Testamento? Eu não consigo entender, porque se ele fechou lá com Malaquias,
Por que Jesus é chamado de apóstolo? Porque João é chamado de profeta? Porque Jesus é considerado profeta? Por que surge Ágabo chamado de profeta? Bom, e olha que Ágabo era respeitado, hein? Era um profeta respeitado dentro da igreja. Da igreja, no seu início, no seu começo. Se naquele tempo podia, por que hoje não pode? Bom, calma aí. Apóstolo a gente até entende e até aceita. Mas agora tu já pensou? Tu chegar na igreja, tu vai na igreja hoje de quem? Eu vou na igreja do profeta José Francisco. Como é que é? Eu vou lá na igreja do profeta José Francisco. Ah, é? Não é do apóstolo, não é do profeta José Francisco. Meu querido, pelo amor de Deus. Para com isso, tá? Deixa eu voltar para a lição aqui, porque se eu for começar a entrar aqui agora a gente vai acabar a lição rapidinho. Bom, o ministério de profeta, lição de número 7. Antes de eu começar a falar, eu quero agradecer aqui ao meu pastor presidente. Muito obrigado, pastor José Carlos. O senhor é o nosso profeta maior, Deus abençoe. Brincadeira, meu reverendo, mas de certa forma o senhor é o nosso profeta. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, tamo junto. Tá? Toda a direção aí da EBD Adelve, minha irmã querida, Deise Siciliano, beijo no seu coração, muito obrigado. Meu amado, perfumado, pastor Ricardo, ó, abraço, meu amigo, tamo junto. Amém? Roberto, meu nobre, tamo junto, hein? Obrigado aí pelo seu apoio, tá? Estou falando aqui da equipe que compõe aí a EBD Adelve. E, é claro, a gente fecha aqui a secretária Célia Ferreira da EBD Adelve. São pessoas lindas e maravilhosas. Beijo no coração de todos, amo vocês. Vocês estão nos ajudando a fazer com que o departamento de ensino se torne literalmente uma força poderosa dentro da Adelve. E isso a gente agradece com os cursos que estão sendo fornecidos, tá? Com o material que está sendo apresentado aqui pelo canal EBD Adelve. Deus abençoe essa iniciativa, o canal está lindo e eu aproveito aqui para convidá-los a virem para cá, deixar o like aqui, fazer a inscrição, se tornar um seguidor do canal. Ei, você, adelviano, pastor, líder, congregados, PJ, que é a congregação que eu pertenço, e todas as congregações a nível Rio, São Paulo e Pernambuco, vem para cá. Canal EBD Adelve é a tua casa também, fechado? E quando você vier para cá, deixa esse dedinho aí doendo de tanto apertar o botãozinho lá do like, faz isso, Ah, pastor, por que você fala tanto de like? Porque não é para mim, é para o canal. Quanto mais like você der, o canal se torna mais importante. É isso que a gente quer, fechado? Compartilha, vem conosco, tá bom? Meus queridos, lindos e perfumados professores, também não posso deixar de falar de vocês. Vocês, na verdade, é a razão, tá? E a motivação que me faz vir aqui todas as semanas para poder apresentar pautas e dividir com vocês aqui experiências. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vem para cá. Queridos, lindos e perfumados, vamos para a lição, né? Então a gente se perde aqui e daqui a pouco vai ter que cortar ali o negócio, então não vai dar certo. Bom, eu quero terminar essa lição, eu preciso terminar essa lição. Eu preciso do Senhor nesse momento, porque essa lição de hoje é uma lição muito importante. Importante porque ela mexe muito com a nossa realidade de tudo aquilo que a gente aprendeu. Não existe mais, e agora? É qualificação, não sei o quê, tal, o dom de profecia, e agora o ministério de profeta, existe ou não existe, tem ou não tem? Bom, vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz e o que a lição apresenta para a gente. Fechado? Vem comigo. Então vamos embora. O nosso textual está baseado aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Esse versículo aqui, Paulo faz uma apresentação clássica. Nós temos somente aqui dentro dons de ministério, dons espirituais, tá? E dons relacionados à igreja.
mas eu não vou mencionar eles aqui agora não, porque ele também está lá na leitura bíblica em classe, lá a gente menciona. Deixa eu ir para a verdade prática. O ministério do profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Amém? Saindo então da verdade prática, a gente chega na nossa leitura diária. A nossa leitura diária de hoje, eu vou trazer para vocês ela bem completa, tá? Que isso, pastor? Vou fazer ela diferente dos moldes que eu faço anteriormente. Ele apresenta aqui, nos pontos de abordagem dele, Jesus, o profeta prometido, o profeta na igreja primitiva, o profeta enviado por Deus, o ministério do profeta, não despreze as profecias, e o Espírito fala às igrejas. É isso aqui que ele apresenta para a gente. Cada uma dessas apresentações que ele coloca aqui, forçando a gente a entrar dentro dos livros que ele apresenta, também nos capítulos e versículos, a gente, logo no primeiro versículo, a gente observa o seguinte, que Jesus, o profeta prometido, é uma declaração proveniente de Moisés. Pois é. Veja lá. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha que coisa linda isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Na terça-feira, então, usando Atos 11, 27, nós encontramos profetas na igreja e a gente sabe que quem escreveu esse livro aqui foi Lucas. É Lucas quem registra isso aqui. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. É claro que a gente vê que isso aqui se trata de uma referência aos apóstolos que foram para a comunidade cristã que ali havia. E Lucas registra isso, chamando esses apóstolos de profetas. O que é o profeta? É o proclamador, é o anunciador, tá? É aquele que prega, é aquele que traz a mensagem do Senhor. Então, querendo ou não, os apóstolos estavam nessa condição também, tá bom? Então, vamos lá. Em Lucas 11:49, está escrito, profetas enviados por Deus, que é a apresentação do autor. No contexto bíblico está escrito, e Deus envia apóstolos e profetas. Claro, pelo amor de Deus. Por que Deus faz isso? Porque o apóstolo leva a mensagem. É isso aqui. O apóstolo leva a mensagem. O profeta leva o quê? A edificação. Pegou a visão? Maravilha. Vamos lá. Então, o ministério do profeta, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 3, diz o seguinte, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Lindo demais. Falei para vocês que eu ia trazer completo? Estou trazendo, tá bom? Na sexta nós temos aí 1 Tessalonicenses 5, 20. E a apresentação do autor é, não despreze as profecias. Lá no contexto bíblico está escrito, não desprezeis as profecias. É quase a mesma coisa, né? Não desprezar é o quê? É não fazer caso, ignorar, deixar de lado, não querer ouvir. Não, quer saber isso não. É isso, não desprezeis as profecias. Por favor, tá bom? E para fechar o pacote aí, Apocalipse 3 no sábado, versículo 22, o Espírito fala às igrejas, a gente encontra essa descrição da seguinte maneira, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? Pelo amor de Deus. Falei para vocês? Pegaram, né? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A mesma está muito rica, bonita também. Tá? Se encontra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 27 e 29, e Efésios 4, versículos 11 a 13. Vamos lá, vamos lá. No primeiro versículo a gente encontra o apóstolo apresentando a igreja como o corpo de Cristo e nós como membros particular desse corpo. No versículo 28 ele vai falar sobre o versículo textual, que é a descrição da distribuição dos dons. Ele vai dizer que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorro, governo, variedades de língua. Paulo faz aqui uma mistura. Paulo mistura aqui todas as três relas de dons
que são distribuídos para a igreja, seja os espirituais, seja os de trabalho, seja os ministeriais, Paulo pega todos eles e joga para a igreja, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons. A gente fala sobre isso, né? A igreja de Corinto tinha os 9 dons, só que ela não sabia usar os dons, ela queria usar de qualquer maneira. Havia os que usavam por interesse próprio, enfim. Por aí, para você ter ideia. Então Paulo, ele pega essa rela aqui e apresenta dizendo: por acaso, porventura, são todos vocês apóstolos, são todos vocês profetas, são todos vocês doutores? São, tá? Por acaso todos vocês operam milagres? Não. A igreja é completa, mas os usos dos dons, tá, são divididos. Então não adianta. Toda a igreja ela está baseada em operar milagre? Não, claro que não. Claro que não. Existe o elemento usado, ali existe a irmã usada naquilo, existe outro irmão usado naquilo. Por isso que eu digo que a igreja hoje, tá, essa visão de que só a igreja de Corinto, não, a igreja hoje tem os 9 dons, tá bom? Então isso aqui é muito importante a gente observar. Nessa relação que é apresentada aqui, a gente vai lá para Efésios 4, versículos 11 a 13, a gente encontra logo no 11 a mesma distribuição, só que essa mesma distribuição está sendo feita também, é claro, pelo Cristo. E observe, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Segue o texto. Qual é a finalidade desses 5 dons alocados aqui, distribuídos à igreja pelo Cristo? Qual a finalidade? Versículo 12. Para que a igreja venha a alcançar o aperfeiçoamento, para que a obra do ministério seja feita com coesão e para que o corpo de Cristo venha a ser edificado. O 13 completa. E até que todos venham a alcançar a unidade, o conhecimento, tá? E venham se tornar estatura, tá, de varão perfeito, completa em Cristo. Coisa linda, tá? Fique aqui à vontade, pode ler. Eu já li dessa forma justamente para não ter que parar aqui para interpretar, porque versículo prende a gente, já falei isso para vocês. Tá bom? Os objetivos gerais, ou melhor, os objetivos específicos, ou melhor, os objetivos da lição. Caramba, como é que eu errei tanto hoje assim, né? Bom, então vamos para os objetivos da lição. O mesmo se divide em geral e específico. O geral vai dizer que devemos expor o desenvolvimento, olha só, devemos expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Descrever a função do profeta no Antigo Testamento, compreender o ofício do profeta no Novo Testamento, discernir o verdadeiro do falso profeta. São essas 3 partes específicas aqui que a gente deve dar atenção, tá? Depois disso tudo aqui, o autor até diz para a gente que o aluno, após esta aula, deverá estar apto a saber o que é literalmente, tá, a função dos profetas no Antigo Testamento, o que é, tá, o ofício de profeta no Novo Testamento e qual a diferença entre o falso e o verdadeiro. Muito bem, vem comigo. Vamos então sair dos nossos objetivos e vamos para o interagindo com o professor. No interagindo com o professor, que é literalmente uma interação que acontece entre o mestre da lição e nós, a gente encontra algumas pautas, algumas observações que merecem a nossa atenção. E eu trouxe para vocês aqui algo bom, quero dividi-las com vocês, tá? Mas antes eu preciso que vocês entendam o conteúdo do autor. Ele diz o seguinte: o ministério de profeta é um dom de Deus para a igreja atual, como foi no passado, tá? Aí eu complemento, como foi no passado sobre a égide dos expressivos arautos do antigo pacto. Quem são esses elementos? Os profetas. Observe por que a gente coloca isso em evidência. O profeta é chamado para falar, escute isso, o profeta é chamado para falar aquilo que está no coração de Deus. Então ele é chamado para falar segundo o coração, segundo a vontade de Deus e não a vontade dele.
Pelo amor de Deus, o que é isso? Tá? Só que o autor também destaca para nós que nem sempre a mensagem do profeta vai ser ouvida. Tá? Nem sempre. E isso a gente vai ver na lição, porque nem sempre ela vai querer ser ouvida, porque ela está pautada, carregada de verdade, e ela vem combatendo aquilo que fere a sanidade e a santidade espiritual do povo diante de Deus. Então, quando o profeta vem e traz a verdade, alguns rejeitam porque não querem largar os seus erros. Ok? Então nem sempre ela vai ser aceita, tá bom? Ele até coloca também aqui para a gente entender isso com muita clareza, que mesmo no Antigo Pacto, alguns desses profetas chegaram a ser perseguidos, outros chegaram a ser feridos e até presos. Nós temos o caso, por exemplo, de Jeremias, quando profetiza, Hananias lhe esbofeteia, ou seja, e logo em seguida ele é preso. Então, isso aqui é apenas um dos casos. Nós temos Micaías também passando pela mesma prova. Enfim, voltando aqui ao raciocínio, tá? Micaías também sofreu da mesma forma que Jeremias, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando aqui, vamos lá. Bom, no entanto, ele diz, o autor, e eu pego aqui e acrescento junto com ele, tá? No Novo Testamento os profetas não perderam a preeminência, diz ele, lindo demais. Eles, juntamente com os apóstolos, passaram a serem as colunas da igreja. Deixa eu colocar aqui uma pautazinha. O que se constitui a base e o edifício da qual está inserida a mensagem de Deus e a essência do cristianismo. Pegou a visão? Pois é. Tá? Uma observação, essa interação tá boa. Tá? Atualmente temos... não. Olha o que ele coloca aqui, isso aqui é lindo. Atualmente temos a Bíblia, a profecia maior. Lindo demais. Porém, o Senhor continua a levantar, tá? E a usar seus porta-vozes para revelar a sua mensagem ao povo. E aí? E aí? Eu vou dizer que não? Então Ágabo está errado no contexto. Sai daí, Ágabo, tu está fora. E agora, como é que fica? Pegou? É isso, querido. Tá? É isso. Tá bom? O que não nos faltam hoje, são linhas teológicas absurdas. O que não... Sabe aquela linha teológica que tu aprendeu e tu chega, caramba, eu vou ter que mudar tudo porque eu aprendi dessa forma? Que isso? Isso muda todo o conceito, isso muda tudo. Fazer o quê? Você aprendeu errado a vida toda, vai chegar uma hora que tu tem que aprender o certo. E aí gera o conflito. Porque o que você aprendeu errado, você não quer deixar. É por aí. Eu falei muito nas lições anteriores, nos dons espirituais, sobre essas questões, tá? De querer não se meter onde não deve, de querer ensinar pra gente o que não está pautado, não tem uma contextualização acirrada bíblica. Sai fora. Eu, hein? Bom, deixa eu me centralizar aqui. Eu coloquei para vocês aqui uma pauta que merece a nossa atenção e eu vou dar elas para vocês aqui agora. O porquê que o ministério profético é importante, tanto no Antigo quanto no Novo. Vamos lá. O profeta, ele era o vidente no Antigo Testamento, ele era o vidente do Senhor, tá? De fato e de direito. Assim sendo o homem que exercia essa chamada, era imbuído da responsabilidade, pega isso aqui, da responsabilidade de portar a mensagem de Deus aos corações dos homens, mulheres, servos e reis. Era assim que funcionava. E aí, para a gente terminar, nesse contexto, estudaremos, é até uma pauta aqui já da introdução, a gente vai chegar lá, vai falar quase a mesma coisa, mas eu coloquei aqui. Estudaremos sobre esses ilustres servos do Senhor. Quem são eles? Os profetas, que fizeram a diferença entre a fé e a razão. Para compreendermos melhor o ministério desses chamados profetas, cujos nomes
permeiam as Escrituras, requer de cada um de nós muita diligência, muito cuidado, muita atenção, tá? Lembrando que o ministério profético não está restringido apenas aos que aparecem com seus nomes encabeçando livros. Não, claro que não. Nós temos dentro da Bíblia profetas e profetisas, tá? E o autor vai falar isso aqui pra gente. Eu saio dessa pauta e entro na nossa introdução, ok? Bom, chegamos na introdução. A lição desta semana, diz o autor, versa e eu coloco, trata, discursa, verbaliza, amém? O dom ministerial de profetas. Ou o dom ministerial de profeta. Bom, quando eu cheguei aqui e eu me deparei com essa apresentação do autor, confesso para vocês que eu parei, porque eu vi aqui dom ministerial de profeta. Eu tenho dom, eu tenho ministério e eu tenho o profeta aqui dentro. Então, vamos lá. Número 1, o dom. Descrição, dádiva, favor, presente. 2, ministério, descrição, trabalho, ofício, responsabilidade, missão, obra. Número 3, profeta. Descrição, porta-voz de Deus, representante legal de Deus. Ainda, anunciador, proclamador, pregador, divulgador da mensagem de Deus. Amém? Aí o autor diz assim: sim, estudaremos, diz ele, alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia. Está dizendo aqui. Pegou a visão? Claro, considerando, a gente não pode deixar isso aqui fora, considerando o contexto histórico, tá? O contexto histórico e cultural do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São duas pautas que precisam serem observadas com muito tato e com muito cuidado para entender isso aqui de forma clara, tá bom? Então, isso aqui é importante. Mas entender o quê? Entender e termos uma compreensão deste ministério maravilhoso que é o de profecia. Amém, queridos? Bom, assim o autor conclui essa prévia introdutória dizendo que o ministério de profeta é altamente importante. Esse altamente importante foi o que eu coloquei, tá? Para os nossos dias. E de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. E assim a gente fecha a introdução. Pegou? Bonito demais. Altamente importante. Maravilha. Bom, vamos lá para o nosso primeiro tópico da lição. O primeiro tópico vai falar sobre o profeta do Antigo Testamento. Dentro dessa apresentação, nós temos aqui conceito, ofício e profetismo. Essas três áreas estarão sendo abordadas agora, tá? E eu peço que você venha comigo e preste muita atenção. Prepare sua pauta, prepare sua caneta, prepare seu papel e aproveita para escrever, ok? Ou vai lá para o teu computador e aproveita para escrever, tá bom? Isso aqui é importante demais, a gente seguir à risca o que está escrito aqui, ok? Não quero cometer falhas como às vezes a gente comete. Não, esquece isso aqui. Tá bom? Então vamos lá, conceito. Deixa eu falar de conceito aqui rapidamente para vocês, que é o número 1. Bom, olhando para dentro da pauta do autor, eu coloquei da seguinte maneira todo o material que ele apresenta para a gente de forma mais fácil, para que você possa entender e ter uma boa aplicação em sala de aula diante dos alunos. Colocamos assim, tá? Qual é o conceito? 1. Pessoa incumbida, chamada, convocada, escolhida, vocacionada por Deus. Pegou? Tá. Completando. O profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para falar em nome de quem?
de Deus. Pronto. A dele e a minha junto para você ter uma ideia melhor. 2. Sim, porta-vozes. Eu separei, né? Já percebeu, né? Porta-vozes, e coloquei aqui no plural, não porta-voz. Porque eu estou falando não só do profeta, eu estou falando dos profetas do Antigo Testamento e, é claro, do Novo Testamento. Mas que seja, não tem problema nenhum, seja no plural ou seja no singular, vai dar no mesmo. Tá bom? O importante é a informação ser passada para você com coesão. Então vamos lá. Sim, porta-vozes. No nosso conceito de crença do Deus único. Então o profeta, ele era o porta-voz do Deus único. Pegou a visão? O Altíssimo, pega isso aqui, fazia, diz o autor da lição, o Altíssimo fazia dele, ou destes profetas, tá, o seu porta-voz, ou se vocês preferirem, seus porta-vozes. Maravilha, tá bom? Eram, pela descrição ministerial que exerciam, considerados como embaixadores, diz o autor, embaixadores do Senhor sobre a terra. Lindo demais. Número 4, agiam como representante dos interesses do reino divino de Deus sobre a terra. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Olha o que esses homens eram, olha o que nós somos na atualidade, amém? Nós somos também embaixadores, né, do Cristo sobre essa terra. Glória a Deus, eles também eram. Maravilha. Muito bem, uma observação, a gente coloca aqui o seguinte: quando Deus levantava um profeta, usando a pauta do autor, quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar com seus eleitos, designava-o, tá? Enviava-o, mandava que ele fosse falar com os seus eleitos, a nação israelita, amém, queridos? Ou com os seus representantes, realezas, sacerdotes, com quem Deus mandasse, o profeta tinha que ir falar, amém? Muito bem, até mesmo a povos estranhos, Deus também colocava os profetas à disposição. Ah, que isso, pastor? Não, que isso? Não. Claro que sim. Para quem Jonas foi pregar? Para quem Jonas foi pregar? Não foi para os ninivitas? E aí? Então Deus, ele faz o que ele quer. Isso sem falar que aqui dentro você vai ver muito mais profecias voltadas e focadas a outras nações, tá? Por esses profetas de Deus. Muito bem, deixa eu continuar. Usou a Jeremias, usou a Jonas e usou muitos outros para a gente terminar isso aqui. Tá? E eu chego aqui então nessa pauta do autor e dentro da que eu estou colocando junto com ele, e coloco aqui justamente uma coisa interessante, né? Então é meu. Agora veja bem, olha o que ele vai usar aqui dentro. Isso aqui eu não poderia deixar passar desapercebido mais de jeito nenhum. Ao longo de toda a história veterotestamentária, coisa linda demais isso aqui, o Senhor levantou homens e mulheres, para quê, pastor? Para profetizarem seu nome. Bom, falando isso aqui, o autor para e diz que Samuel, que foi o último dos juízes e agora é o primeiro profeta do Senhor para a nação de Israel. Ok? Após Samuel, aí a gente vai ver Elias, vai ver Eliseu, tá? Tem até a profetisa Uda, que ele coloca aqui, e por fim os literários, que é Isaías, Jeremias, Daniel, poderíamos colocar aqui Ezequiel. Tá? Dentro desses profetas que não são literários, existe aí uma penca que a gente poderia colocar aqui dentro, tá? Como esse próprio que eu acabei de citar, que é Micaias ou Micaías, fiquem à vontade. Tá? Enfim, entra aqui com toda a propriedade, tem Jeú, tem Aías, enfim. Tá bom? Vamos lá, deixa eu continuar. Bom, o conceito então, nós colocamos aqui, conceito é servos eleitos e feito porta-vozes do Senhor. Pronto. Obrigação do profeta. Vamos para o número 2, o ofício. Bom, dentro do ofício, gente, eu também fiz a mesma coisa que eu fiz na pauta de número 1 do autor. Eu coloquei aqui ela bem dividida, para ficar mais fácil a nossa aplicação, né? Bom, ofício. Nós colocamos aqui número 1, agir em nome
de Deus, impulsionado pela mensagem. Que é isso? Mensagem de Deus impulsiona, crente? Impulsiona. Mas como que isso acontece? O autor dá uma ajuda para a gente dizendo, através da inspiração divina, o mesmo recebia a revelação que desvendava o oculto quando Deus queria. Não esqueça isso. Quando Deus queria. Que é isso, pastor? Claro. Daniel é um exemplo clássico disso aqui que eu estou usando, que eu estou falando. Por quê? Por que não é um exemplo? Daniel recebeu, juntamente com os seus amigos, a mesma coisa que todos receberam, mas recebeu algo a mais. Esse algo a mais que ele recebeu, dava-lhe a ele a capacidade de ter o discernimento daquilo que às vezes ninguém tinha. Claro que ele consultava ao Senhor. Só que esse mesmo Daniel vai se deparar com uma situação que ele não tem o discernimento, ele entra em desespero. E quando ele entra em desespero por não ter o significado, a interpretação daquilo que Deus lhe dera, ele vai para um processo de oração. E aí você vai ver que ele vai orar durante 21 dias para saber o que significava aquilo que Deus havia revelado para ele. Pegou a visão? Então, quando Deus quer, querido, não é quando eu quero, é quando Ele quer. Tá bom? Deixa eu continuar. Número 2. Anunciavam juízos também. Ah, pastor, que isso? O profeta anunciando o juízo? Joel está anunciando o quê? Jonas, quando foi pregar para os ninivitas, estava anunciando o quê? Misericórdia? Não, juízo. Que é isso? Pegou a visão, querido? Número 3, emitiam conselhos e advertência. Vamos pegar a palavra advertência aqui, porque eu vou usar Natan, ele usa Natan e eu vou falar de Natan. Natan advertiu Davi quando Davi pecou, advertiu Davi quando Davi estava velho e o seu filho estava usurpando o trono, né? E Salomão estava sendo colocado à esquerda. Nesse momento, Natan, juntamente com a mãe de Salomão, vão a Davi e Natan aproveita para advertir Davi mais uma vez. Então, queridos, eles eram responsáveis por isso. Mas falando de conselho, Isaías é considerado aqui também um profeta que é literalmente voltado para essa área dos conselhos, tá? Porque ele era consultado pelos anciões, era consultado pelo rei, tá? E ele dava conselhos, tá bom? Muito bem, mas vamos continuando aqui, por favor. Nós temos aí as pautas bíblicas, fiquem à vontade para dar uma passada lá. O que eu já falei é o que está lá. Vamos lá. Outro fato importante é quando usavam expressões como assim diz o Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor. Meu irmão, meu querido, pelo amor de Deus, o profeta chegava na cidade e dizia assim diz o Senhor. Acabou, meu irmão. O coração do povo ali entrava em parafuso, pânico, cabeça ficava doida. Pelo amor de Deus, veio a minha palavra do Senhor dizendo, ai, que isso, tremor na terra. Pelo amor de Deus, o profeta era o representante, o embaixador, a voz de Deus. Então, querido, tremor na terra dos homens. O profeta chegou, acabou, era assim. Tá bom? Assim diz o Senhor, ou veio a palavra. Acabou. O autor vai dizer que isso aqui era praticamente as fórmulas usuais que eles faziam sempre que iam proferir uma mensagem divina. Amém, queridos? Outra observação, quando Deus não queria verbalizar sua fala, se utilizava, isso aqui é uma observação minha, tá? Se utilizava de quê? De símbolos e visões, tá? Como formas de se expressar-se através destes profetas para o seu povo. Então, Deus poderia usar verbalmente, como poderia usar símbolos, visões, revelações para se comunicar com o povo. Para se comunicar com Moisés, ele usou uma sarça, a mesma estava sobre chamas e não se queimava. Então, Deus ele faz da forma como ele quer, ok? Ele age da maneira que ele achar propício, ele é Deus. E pronto, acabou. É isso, querido. Bom, mas apesar, escute isso aqui, diz o autor, mas apesar de serem vistos como videntes de Deus, chegou um tempo em que os tais passaram a serem vistos como ameaças.
O autor coloca isso aqui para gente. Chegou um tempo em que esses profetas passaram a serem vistos como ameaças. E o autor coloca a questão dizendo que isto veio acontecer justamente por conta da divisão dos reinos. Durante esse tempo, os profetas passaram a serem mais vistos como ameaça do que como ajudadores, tá? Do que como conselheiros. Passaram a serem vistos como ameaças, passaram a ser perseguidos. Elias foi perseguido. Tá? Os profetas da época de Elias, né? Jezabel mandou matar uma penca. Mas Deus é Deus de vingança, né? A vingança pertence ao Senhor e não a nós. Amém? Enfim, os profetas não eram bem vistos. E Elias, então, era totalmente detestado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, né? Botaram a cabeça de Elias lá na forca. Imagina até que se não oferecer ali uma oferta para quem achasse Elias, né? Bom, isso é uma dedução, estou falando que existe. Bom, vamos lá então, deixa eu continuar. Tá? Então, chegou esse tempo em que eles eram perseguidos, tá? Porque a mensagem deles era uma mensagem que confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Se tem um livro aqui que a gente vê essa injustiça social com muita propriedade, é o livro de Amós. Lê o livro de Amós, pelo amor de Deus. Deus precisou tirar Amós de trás, né, do seu trabalho rústico de fazendeiro, de cultivador de terra lá, para ser profeta, justamente por conta dessa questão da injustiça social que estava acontecendo no reino de Israel. E aí ele vai ser colocado como o prumo de Deus para consertar aquele povo. Tá? Ou seja, o cuidador de Sicômoro, tá? O pastor de boi agora vai ser pastor da nação israelitas, através do dom da profecia. É assim? Então beleza, vamos lá. Eu pastoreei boi e eu cultivei espinho. Então, queridos, deixa comigo. Amém? Então vamos lá, queridos, deixa eu continuar aqui. Bom, número 3, o profetismo. Número 3, essa descrição, o profetismo, tá, denota literalmente um movimento. Literalmente um movimento. O autor vai falar sobre isso aqui. Ele vai dizer que houve um tempo, literalmente, em que ser profeta era quase como uma questão de status. Sim, a Bíblia revela isso pra gente. Tinha até escola de profetas. Eliseu foi juntamente com os alunos a profeta cortar lenha para fazer uma escola. Então, houve um tempo que ser profeta era status. Tá? Isso antes da perseguição. Tá bom? Bom, dependendo do lado que você estivesse, dependendo do que você estivesse profetizando, então ser profeta era maravilhoso. O que é isso? Vai dizer que não. De que lado você está? Você está profetizando a favor de quem? Né? Vai dizer que não acontece? Pelo amor de Deus. Claro que acontece. Bom, porém, o autor resume toda essa questão usando o dicionário da CPAD, dizendo que o profetismo foi um movimento que surgiu no período, tá, aproximadamente do século XVIII, e esse acontecimento se deu tanto em Judá quanto em Israel, ou em Israel quanto em Judá. Tá? O que acontece? Qual era a intenção? O objetivo desse movimento, que o autor chama de profetismo, era justamente restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, tá? Denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Bom, tudo isso a gente vê com muita clareza dentro das profecias desses homens que foram usados por Deus. Tá? Então, olhando para dentro dessas colocações que o autor coloca aqui, claro, restaurar o monoteísmo, por quê? O povo era propenso à idolatria, o povo gostava de uma idolatria. Então, era preciso restaurá-los, trazê-los de volta. E a nação israelita, ela principalmente se desviou do Senhor desde o momento da divisão. No momento em que Roboão e Jeroboão causaram cisma, mais precisamente Roboão,
As tribos do norte passaram a ser idólatras desde aquele momento, justamente para que o povo não saísse de Samaria ou de Israel e se dirigisse para Jerusalém, que era Judá, onde estava Roboão, o templo, para adorar o Senhor. Por conta disto, o rei Jeroboão, o que ele faz? Ele coloca bezerros nos altos montes, no centro da cidade, para que o povo fique preso na idolatria. Então, queridos, a luta para restaurar Israel foi muito maior que a luta para restaurar Judá. Judá volta e meia, uma hora estava bem, outra hora estava capenga, uma hora tinha um rei que lutava para que o monoteísmo prevalecesse, aí de repente vinha outro que bagunçava o coreto, fazia tudo errado, e só Jesus na causa. Então, por conta dessas desavenças pessoais íntimas do povo, tá, em não querer se portar como obedientes à palavra do Senhor, à lei do Senhor, tá, e até mesmo alguns se colocavam até contra os próprios profetas, como foi o caso de Jeremias, sofreu pra caramba, né, foi praticamente ali surrado, lançado na prisão, humilhado, porque estava profetizando uma verdade esta que era para o povo, né, e o rei se render à Babilônia, e ele não queria. Enfim, por não querer, Jeremias foi agredido por Ananias, e só para você ter ideia, tá, era um problema sério isso. Tá bom? Então, queridos, isso aqui é muito importante, fiquem à vontade, cavem mais, tá? Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas, né, diz o autor, foram cruelmente surrados, presos e mortos. Tá bom? É isso. Então, o profeta do Antigo Testamento, queridos, falava em nome de Deus, tá? Em primeiro lugar se dirigia para a nação israelita, depois para outros povos estranhos. Tópico de número 2, o profeta em o Novo Testamento, né? Vamos melhorar isso aqui. O profeta no Novo Testamento, tá bom? O profeta em o Novo Testamento. Vamos lá. O profeta no Novo Testamento, queridos. A importância do termo profeta dentro do Novo Testamento é o que a gente vai ver aqui. Tá? Aqui o autor faz referência aos 5 pilares ministeriais citados em Efésios 4, versículo 11. Eu fiz questão de separá-los aqui, tá? Destacando que os tais são mencionados como papéis fundamentais na liderança da igreja primitiva. São eles: o apóstolo, símbolo das missões; o profeta, o representante de Deus; o evangelista, o desbravador; o pastor, o apacentador, cuidador. Amém? E por último, o doutor, o mestre. Tá bom? Porém, entenda isso, se analisarmos bem essas 5 apresentações aqui, cada uma dessas funções, meus amados, queridos, citadas aqui, é importante para a igreja, literalmente. Por que é importante? Tá, não tem problema, eu volto aqui para te mostrar por que são importantes. Vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Pronto, é isso aqui. Por que é importante, literalmente? Por causa disso. Tá? Outra observação. Embora o dom apareça na segunda posição, na lista dos apresentados aqui, conforme na descrição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28, como em Efésios 4, 11, aparece sempre em segundo lugar. Bom, a gente vai entender isso aqui. O autor coloca aqui o seguinte: o autor descreve que o profeta é identificado três vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava o apóstolo. É isso. Deu para entender? Então, por isso que a gente vai ler lá em Lucas 11:49, dizendo que Deus envia apóstolos e profetas. A gente vê Lucas registrando em Atos 11, 27,
sobre profetas na igreja primitiva, quando ele faz alusão aos apóstolos que estão indo para a igreja em Antioquia. Pegou a visão? Então ali você tem os apóstolos, ele chama de profeta. Os apóstolos vão para uma casa onde havia um profeta. Ou seja, sempre há uma ligação entre o apóstolo e o profeta. Deixa eu te explicar por quê. O profeta, aliás, o apóstolo, ele é o enviado de Deus. E o profeta ele é o porta-voz de Deus. Escuta isso aqui. O apóstolo leva a mensagem salvadora. O profeta leva a edificação, consolo para a igreja. Pegou? Maravilha. Deixa eu sair, pelo amor de Deus. Para valorizar esse ministério, é uma colocação minha. Para valorizar esse ministério, aí a gente pega aqui, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos, pauta do autor da lição, e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é isso, gente? Meu Deus do céu. Eu já falei sobre isso, né? Fundamento de um e do outro. Eu já falei lá em cima. Meu Deus do céu. Coisa linda isso aqui. Sim, através desta declaração, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Maravilha de Deus. Pegou, crente? Então vem comigo para o número 2. Falar sobre o ofício do profeta neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento. Bom, eu coloquei assim, importante por quê? É importante a gente olhar isso na lição e ver o que realmente o autor está colocando em evidência. E esse ministério no Novo Testamento, como a gente pode observar, tá? O ministério no Novo Testamento, ele não consiste em predizer futuro, adivinhar o presente ou o elemento ficar fora de si. Não, nada disso. Nada disso. Tá? Ficar em êxtase aqui. Não, nada disso. Nada disso. Tá? O autor diz que, de acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, tá? O profeta neotestamentário era adotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. O que é isso? Mediar a palavra. Ele recebe do Senhor e transfere para o povo. É isso que ele está dizendo. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia melhor sobre isso aqui, no Novo Testamento, a maior evidência desse ministério ou desse dom é trabalhar em consonância com a palavra. Veja bem, o dom ministerial de profeta hoje trabalha em consonância com a palavra, em concordância com a palavra, pautado na palavra. Pegou a visão? É isso que o autor está colocando para a gente. Bom, aí o autor aqui diz assim: apesar de algumas vezes esses profetas do Novo Testamento predizer o futuro, e nós colocamos Ágabo aqui como exemplo, tá? Ágabo profetizou a separação ministerial de Paulo e Barnabé. Profetizou a prisão de Paulo em uma outra ocasião. E segundo alguns expositores, profetizou até uma fome sobre a terra, tá? Que veio a se cumprir segundo esses mesmos expositores. Muito bem. Então eu tenho aqui, ao mesmo tempo, um profeta que está profetizando em tempo real, tá? Uma ação do que Deus queria fazer na vida de Paulo e Barnabé, também em tempo real, quando Paulo, tá, está ausente e ele pega a cinta desse mesmo apóstolo, se enrola com ela e diz que isto vai acontecer com o dono da cinta quando chegasse em Jerusalém. Paulo entra no exato momento em que ele termina de entregar a revelação e os irmãos começam a orar, a pedir para que Paulo não fosse a Jerusalém. Querem constranger Paulo, mas Paulo está firme no seu propósito e vai. Então, esses dois acontecimentos profetizados foram imediatos
para a vida do apóstolo Paulo. Somente essa fome, que não está descrita aqui, mas segundo expositores aqui, ela pega uma abrangência de um tempo que iria vir sobre a nação. Isso pode acontecer? Pode. Deus pode fazer isso? Pode. Tá? Ele pode usar um profeta na nossa atualidade para falar algo sobre o futuro? Claro que pode. Ele é Deus. Tá? Ele é Deus, claro que pode. Tá bom? Mas o foco maior dele é a edificação da igreja. É o cuidado, o trato com a igreja. Tá bom, meus queridos? Bom, conforme a Bíblia, o autor diz aqui, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, o ofício desse profeta consiste em proclamar, em interpretar a palavra de Deus. Isto ele faz por vocação divina, tá? Com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Olha só o papel do profeta na atualidade para a igreja. É isso aqui. Tá bom? Os profetas do Novo Testamento, queridos, diz eles que recebiam suas mensagens diretamente do Senhor Jesus. Tá? Mas os profetas do Novo Testamento, da igreja primitiva, a igreja que nasceu ali, recebiam diretamente Jesus. Só que os profetas da atualidade não recebem diretamente Jesus, recebem diretamente do Espírito Santo. Que isso, gente? Meu Deus do céu. Mas os profetas de hoje recebem suas mensagens diretamente, mensagens indiretamente através das Escrituras e do Espírito Santo. Coisa linda isso aqui, né? Bom, então temos a nosso dispor a palavra de Deus completa. E o que é melhor, o Espírito Santo para nos usar a hora que Ele quiser, nos guiando, nos ensinando e nos preparando. Pegou, maravilha, fechou. Coisa linda isso aqui. Bom, a importância desse ministério, o autor coloca na sua pauta, e a gente vê isso aqui também com muita calma. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo. Olha a missão, essa é a missão. Ainda hoje é a mesma missão, não muda. Ele diz aqui, no Novo Testamento, como era no Antigo Testamento. Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, alertar. A gente está nessa condição, né? Pelo amor de Deus. Quer dizer, nós estamos nessa condição. Por causa da mensagem de justiça, que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Meu Deus do céu. Por que é tão difícil, né? É claro, existe tantos falsos profetas, eu vou te falar, gente, que acaba bagunçando o coreto de quem é profeta realmente verdadeiro, né? E vamos ser sinceros, né? Mas é importante, né? É importante. Apostasia, confusão espiritual. Bom, Deus usou Abacuque justamente nesse tempo, um tempo de apostasia, um tempo de confusão espiritual, um tempo em que eles confundiam a idolatria com o paganismo, um tempo em que se afastavam de Deus, um tempo em que eles não queriam mais se voltar para Deus, e o profeta começa a orar, pedir para que houvesse, né, um avivamento, um despertamento novamente sobre a vida deles e eles voltassem. Mas mesmo que eles não quisessem voltar, o profeta diz: eu vou continuar, ainda que falte, ainda que não aconteça, ainda que não tenha, eu quero continuar firme, eu quero continuar fiel. Isso aqui eu vou te falar, é uma coisa dura, né? Dura. Mas a verdade seja dita, né? Quem é profeta, meu querido, tem que ficar quietinho e ouvir a voz do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Número 3. Objetivo do dom ministerial do profeta. Bom, a função do profeta no Novo Testamento vai dizer que o profeta é chamado por Deus, tá, para levar a igreja de Cristo a uma maturidade cristã. Esse profeta é chamado por Deus
para levar a igreja à maturidade cristã. Eu estou começando a entender aqui que esse profeta aqui, tá, ele está muito parecido com os pastores e líderes da atualidade. Tá? O papel do profeta não é só promover e levar a igreja à maturidade cristã, como também levá-la a um desenvolvimento espiritual, a uma edificação espiritual em amor. Deu para entender? Então é importante, esse é o objetivo ministerial do profeta hoje, tá bom? Para que isso seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Pega a visão, esse é o objetivo do dom ministerial, tá? Para os profetas de hoje e para a igreja também. Tá bom, meus queridos? Saindo aí do tópico de número 2, a gente entra no 3. O tópico de número 3 vai falar discernindo o verdadeiro profeta do falso. Bom, número 1, simplicidade e arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são vistas aqui, o autor coloca pra gente com muita evidência. A simplicidade e o amor. Isso aqui é lindo, tá? Merece muita atenção. Tá? Esse profeta, ainda que a palavra seja de juízo, tá? Não é o caso de Jonas, não. Tá? Jonas levou uma palavra de juízo e esperou que o povo morresse. E queria que o povo morresse de qualquer jeito. Tá? Se decepcionou quando Deus perdoou o povo. Tá? Esse profeta, ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor. Jonas não estava com amor não, gente. Estava não. Calma aí, pastor. Calma aí. Tava não, tá? Simplicidade também não estou vendo Jonas não, estou vendo Jonas meio abusado, estou vendo Jonas folgado aqui, revoltado, é assim que eu estou vendo, tá bom? Bom, mas deixa esse quieto para lá, né? Vamos lá. Ué, estou vendo ali duas características do verdadeiro profeta, simplicidade e amor. Se eu for olhar para as figuras do Antigo Testamento, eu não vou ver muita simplicidade não, cara. Elias era folgado, batia de frente com Acabe. Acabe olha para ele, você que é o causador de problema, o Racel, não, o causador é você, o problema é você. Eliseu está lá diante do filho de Acabe, tá? E de outros reis, e Josafá. Eliseu olha para ele assim, olha só, se não fosse o homem de Deus aqui, Josafá, eu não daria nem atenção para você. Calma aí, irmão. Eu não tô vendo simplicidade aqui não, estou vendo autoridade mesmo, braba, que isso, pelo amor de Deus. Também posso dizer que Elias, Eliseu e Jonas eram rebeldes, eram arrogantes, não é isso. Eles eram brabos em relação ao pecado, tá? Eles eram brabos em relação àquilo que era injustiça. Eles eram brabos em relação àquilo que eles consideravam que realmente afetavam a sanidade e a santidade. Então eles eram bravos nessa questão, tá bom? Eles eram realmente nessa situação. Jonas sabia que a cidade de Nínive causava problemas adversos, tá? Jonas sabia disso. Então a revolta de Jonas em não querer ir, tá? Explica justamente por conta do que ele achava que realmente iria acontecer. Ele vai acontecer, eu vou lá e eu prego o juízo, o povo se arrepende, Deus perdoa. Não é isso que eu quero. Eu quero que eles realmente morram, porque realmente são povos cruéis. Então, eu preciso analisar essa questão também, tá bom? Porque senão eu vou dizer que os profetas não eram simples nem tinham amor. Eu vou dizer que eram tudo brabo, arrogantes e pronto mesmo, tá? Que é a característica do falso profeta. Mas deixa eu continuar aqui, tá? Bom, vamos lá. Também não posso dizer que o coração desses profetas não tinha o amor, tá, gente? Não, pelo contrário. Se não tivesse, eles não iam fazer a vontade do Senhor. Se não tivesse, em hipótese alguma, Jeremias lutava como ele lutou para que Deus pudesse restaurar o povo, né? Lamentou e chorou quando viu o povo sendo levado. Então isso é o quê? Simplicidade e amor. Tá bom? E essas características refletem na vida do profeta a quem ele realmente está servindo, que é Deus. Tá bom? Bom, lembremos-nos de Jeremias, Oséias, tá? E do próprio Senhor Jesus aqui. Jesus, então, é o mais clássico, né? Só teve um momento que Jesus lhe mostrou sua raiva, sua ira, que foi lá no templo, quando a casa do Senhor estava sendo transformada em local de vendas, né? Não de adoração. Só foi nesse momento que Jesus ficou irado e já sabe da história. Mas vamos lá. Bom,
Agora, diferente do falso profeta, esse daí não precisa, né, de estar com raiva de alguém, não, para ele ser arrogante, ele sempre vai ser. Ele não precisa estar chateado com ninguém para ele ser soberbo, ele sempre vai ser. Tá? É diferente, tá bom? Tá? O falso profeta só pensa em si, em seu status e em seu benefício. Nós temos profetas que foram opositores aos profetas verdadeiros, como Ananias, que agrediu Jeremias, tá? E o profeta que agrediu Micaías, ou Micaías, se você preferir. Tá? Então, e sem falar que haviam 400 profetas que eram voltados para os desejos de Acabe. Olha que coisa, né? Meu Deus do céu. Tá? Então, são profetas que visam o interesse, são pautados no interesse pessoal, são pautados numa grandeza própria, tá? E isso não é uma característica do profeta verdadeiro. Isso aqui eu não vejo nos profetas que, mesmo sendo bravos, como eu apresentei, eu não vejo essas características neles. Não vejo, tá bom? Então, o falso profeta, que quer parecer profeta, que quer se identificar como profeta, que até vem com roupagem de profeta, que até usa de profecia, tá? Que até usa de profecia e fica difícil de você identificar, tá bom? São aqueles que pensam no seu próprio benefício, tá? Pensam numa autopromoção, pensam no reconhecimento. O profeta verdadeiro não quer isso. Ele só quer fazer a vontade de Deus, tá bom? O que faz o profeta falso? Ele mente, ele ilude, ele engana. Bom, pelo fruto os conhecereis. O que a gente tem aqui? Jesus, ele se preocupou com o seu colegiado apostólico e os alertou contra os falsos profetas. Escuta isso. Jesus alertou o colegiado apostólico contra os falsos profetas. Por que Jesus faz isso? Para que os mesmos não pudessem ser enganados nem cair em engodo de nenhum daqueles que se apresentassem como profetas diante deles. Tá bom? Então Jesus, ele teve essa preocupação. Mas como conhecê-los, pastor? Como conhecê-los? Jesus disse que o reconheceríamos pelos frutos, ok? Pois o resultado ou o fruto, tá, do que o profeta diz ou faz revela o seu caráter. O autor coloca pra gente essa pauta muito boa. Logo você vai conhecer de onde procede a árvore, tá bom? Isso é Jesus colocando em evidência pra gente essa realidade, tá bom? Então, lembre-se de que não devemos diferenciar ou notar alguma diferença entre o falso, tá? Entre o verdadeiro e o falso profeta somente pela performance do cara, tá? O que é performance, pastor? Atuação, desempenho, representação. Nem só por isso a gente vai ver e vai identificar, nem só por isso. Nem também ele diz ainda que o mesmo, tá, venha fazer um espetáculo. Meu Deus. Ou seja, a gente não vai ver a diferença entre o falso e o verdadeiro pela performance ou pelo espetáculo que ele apresenta, mas sim pelos frutos que eles produzem, ok? Os frutos vão dizer para mim quem é profeta de verdade e quem é profeta falso, tá bom? Você vai ver o comportamento do verdadeiro e você vai ver o comportamento do falso. Ainda que o verdadeiro tenha seus momentos de Jeremias, seus momentos de Jonas, seus momentos de... Quem foi o outro que eu falei aqui? Esqueci agora. Joel, enfim, ainda que o verdadeiro tenha seus rompantes, como Jeremias teve, Jonas teve, mas não perderam a essência, o falso profeta, ele não tem rompante não, meu filho, ele tem a raiva mesmo, ele tem a ira, ele parte para cima, tá bom? Então você conhece pelo fruto do cara, o fruto do cara vai dizer se ele é verdadeiro ou não. Tá bom? Isso é muito importante você observar, tá? Muito importante. Vamos lá, número 3. Ainda sobre o falso profeta. Muito bem. O autor vai declarar que o falso profeta, ele é arrogante, ele é iníquo,
Olha que coisa. Ele fala com grande eloquência, diz o autor. Para quê? Aprender, né? E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Calma aí, olha só. O cara se apresenta, o cara é arrogante, nariz em pé, empinado, entrou. Mas ele tem uma eloquência na voz. A eloquência da voz dele prende a atenção. O povo para e pensa. Olhando pelo tom de voz, as pessoas deduzem e dizem, ele é verdadeiro, isso é de Deus. Tá? Mas não é assim que funciona. Tá bom? É o fruto que identifica. Continuando, uma declaração de John Bevere, diz o autor. John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências. Os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Eita! Bom, pode até usar o nome de Jesus, né? Pode até ter eloquência, né? Pode até pregar bem, mas o fruto vai revelar quem é. Está escrito. Tá? Por quê? Falta-lhes o desempenho do Espírito Santo. Amém? Aconselha o autor, não tenha medo. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito Santo, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente, diz ele. Por quê? Sim, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Pegou? Gente, a lição aqui está boa demais. Eu disse para vocês que esse último tópico aqui, abordando essas 3 áreas aqui, seria mais fácil para a gente entender. Está muito bem explicada, tá? Não há necessidade nem da gente se prender mais. Então vamos partir para a nossa conclusão. Bom, findamos mais uma lição. E essa foi sobre o exercício do ministério de profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Foi visto também que tal ministério, juntamente com o ministério de apóstolos, formavam junto um dos pilares da igreja na liderança. Importante, foi visto isso na igreja do primeiro século. Sim ou não? Mas foi visto também que ao longo da história, esse ministério profético, ele foi se perdendo, foi perdendo a preeminência, mas o autor alegou aqui que esse ministério sempre foi preeminente, sempre esteve pronto para ser trazido à realidade como necessário para a igreja. Muito bem, então, esse dom aqui, escute isso aqui, olha o que ele coloca. Ter perdido a preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. Amém? Veja por quê. O profeta precisa ter uma profunda sensibilidade diante do mal e a capacidade de identificar e destacar, como também detestar a iniquidade. Eu peguei uma pauta aqui, eu vou ler para vocês. Amaste a justiça, aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Coisa linda demais. Olha a sensibilidade que o profeta precisa ter, pelo amor de Deus. O profeta que eu estou me referindo aqui hoje, meu querido, ele é o pregoeiro, tá? Ele é aquele que proclama, que prega, que pega a palavra, que interpreta, que leva aos corações do povo a vontade do Senhor. Então o pastor, às vezes, quando ministra em cima de um púlpito alocado a uma tribuna, ele faz, às vezes, de um profeta de Deus, sendo um canal para proferir aquilo que Deus quer falar para a igreja. Então, estando o pastor, o pregador, na condição
de estar usando a palavra, a profecia literal, para transmitir para Deus, ele está sendo um profeta naquele momento. Pega a visão, deixa eu continuar. Ao profeta, ao pregador, ao anunciador, ao proclamador, é necessário que tenha profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Pelo amor de Deus, olha só o que a Bíblia diz, do perigo dos falsos ensinos. Olha o que a Bíblia diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que lindo demais. E olha que eu já estou na conclusão, né? Pelo amor de Deus. Veja bem, é necessário ter essa compreensão profunda dentro da palavra também, porque dependência, é isso que eu vejo na vida do profeta. Quando o profeta tem dependência contínua da palavra de Deus, quando ele tem essa dependência contínua da palavra de Deus, ele o faz para validar a sua mensagem. Então, tenha uma dependência contínua da palavra de Deus, porque quando você tem dependência disto aqui, quando você depende disto aqui, você está dizendo: eu quero validar a minha mensagem, eu quero que a minha mensagem tenha pauta, eu quero que a minha mensagem tenha coerência, eu quero que a minha mensagem alcance literalmente os corações de quem precisa ouvi-la. Pelo amor de Deus, é isso. Oh, Jesus. Quer ver? Vamos lá. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Lindo demais. Tem mais uma. O amém aqui é do texto, do versículo. Vamos lá. E finalmente, para a gente chegar aqui ao final da conclusão, legalmente, bonitinha essa conclusão de hoje, né? Linda essa conclusão de hoje. E finalmente o profeta deve nutrir um verdadeiro interesse pelo sucesso espiritual. Calma aí, vamos lá, deixa eu repetir isso aqui. E finalmente o profeta deve nutrir um verdadeiro interesse pelo sucesso espiritual. Que isso? Pelo sucesso espiritual do reino de Deus. Não é dele não, é do reino. Do reino de Deus. O sucesso espiritual aqui é do reino de Deus. Eu devo pautar a minha busca, tá? Eu devo pautar o meu interesse aqui em proclamar o reino espiritual. Pelo amor de Deus, que isso? Tá? Vamos lá. Nutrir um verdadeiro interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e identificação com os sentimentos, identificação com os sentimentos de Deus. Que isso? Olha que coisa linda que esse cara escreveu, gente. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por essa pauta, viu? Parabéns. Linda demais. Bom, vamos ver o versículo que ele coloca aqui. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu já juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Olha a preocupação, a sensibilidade. Olha que coisa impressionante. Isso aqui é um sentimento que vem do coração de Deus. Veja bem, como profeta eu devo abraçar o coração de Deus. Como profeta eu tenho que falar aquilo que está no coração de Deus. E quando eu falo aquilo que está no coração de Deus, eu posso estar irado, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Eu posso estar tendo uma atitude de Jonas, mas a vontade de Deus vai prevalecer. É bem verdade que Jonas teve uma atitude que não deveria, mas no ventre do peixe ele reconhece quem é Deus. E de fato ele vai para a cidade e vai pregar. Ele prega o que Deus queria, né? Ele prega o que Deus queria. O povo, sim, de fato,
ia ser destruído? Sim, 40 dias é o prazo de destruição, mas Deus perdoou o povo. Amém? Ou seja, faltou talvez aqui em Jonas entender essa questão do sentimento, mas entenda uma coisa, o autor coloca aqui, tá, nessa pauta aqui, isso aqui já é de outro, né? Não é do mesmo autor da lição, é de outro que eu peguei. E é muito boa, muito boa. Eu peguei porque é boa. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Bom, finalizando então a conclusão aqui, o profeta do Senhor com autoridade e sabedoria divina deve desmascarar as injustiças, claro, a gente já viu isso, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja, claro, a gente já viu isso. Tá bom? Então, meus queridos, eu espero que nesta lição de hoje eu tenha sido mais... como é que eu digo? Eu espero que eu tenha sido mais claro, espero que as pautas tenham um pouco mais de objetivo, espero que eu possa ajudá-los a ministrar em suas salas através de tudo isso que nós passamos aqui. E é claro, fique à vontade para cavar muito mais, tá bom? Eu sei que tem muito mais coisas boas para isso. Que Deus te abençoe. Abraço aqui do pastor José Francisco. A minha oração é para que você continue sendo guardado, protegido contra os males deste século, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Os evangelistas estão chegando aí.